Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Food Truck Cast, o podcast do Food Truck de sucesso. A cada episódio trazemos empresários, personagens da cena de eventos, grandes franquias, facilitadores do mercado de gastronomia fora do lar. E hoje eu tenho o prazer de trazer alguém que eu conheci em 2024, mas marcou já na primeira conversa, que é o Thiago Nilson, dono da marca Bendog. Ele é uma pessoa que eu conheci no momento onde estávamos todos na mesma sala, todos conversando sobre os mesmos problemas, mas ele trouxe coisas novas, coisas interessantes, e 2 anos depois ele pode mostrar qual é o resultado dessa mudança de mentalidade. Vamos lá? Obrigado, Thiago, por ter vindo a esse episódio, aceitado o convite. Para mim é muito importante te ter aqui comigo depois desse período de tempo onde muita coisa mudou e a gente pode olhar para ti com certeza como uma referência daquilo que dá certo e que pode ser implementado para quem trabalha com alimentação fora do lar, quem olha para o food truck como algo que vai mudar a sua vida, né, para melhor, não só a sua, da sua família, vai conseguir ajudar na concretização de uma visão empresarial, né? E eu estou sabendo que nesse mês de junho já inauguramos, então, a 7ª loja, né? Então, quero te dar boas-vindas e, ao mesmo tempo, te presentear com um livro por conta desse grande feito de uma 7ª loja em tão pouco tempo. Obrigado, Thiago. Que legal, André, que legal. Eu fico muito feliz, né, em receber esse convite, né, saber que a gente pode compartilhar um pouco da nossa história, né, que nem sempre são só sucesso, mas que a gente procura, né, evoluir, como tu mesmo falou, na parte de informações, principalmente, para a gente poder, né, trilhar um caminho que não é tão fácil aqui empreender, mas que se tu se dedicar bastante, eu tenho certeza que dá muito certo. Obrigado pelo convite, né? André, eu conheci também um cara fenomenal, desde do começo a gente trocou bastante ideia sobre isso, um pouco diferente do foco, que era sempre muito operacional. A gente acabava indo um pouco mais para o lado ali, né, de educação financeira, educação de conhecimento, que eu acho que é o principal hoje aí para a gente poder sobreviver no mercado. Obrigado, André. Thiago. Show de bola. A gente sempre tem muita coisa para falar, só que a gente tem um tempo para o episódio não ficar muito longo e também manter valor para as pessoas que estão assistindo, que querem às vezes uma solução, querem alguma coisa que talvez elas valorizem mais uma dificuldade que ela está tendo no momento, né? Então, eu queria perguntar o seguinte: o Thiago, ele sempre foi empreendedor, ele sempre foi um cara que queria ser dono, ou o Thiago começou a vida profissional dele trabalhando para alguém, para algo de ocasião, ou já foi para uma paixão assim direto? Então, acho que como maioria dos brasileiros, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Ah, muito bem. Primeiramente era ser jogador de futebol, né? Tentei a carreira de futebol, né? No time do Figueirense aqui, fui até um pouco quase profissional. E depois eu parti e fui CLT, mas fui por muito pouco tempo, né? Trabalhei na empresa de um primo meu. E logo em seguida tivemos a oportunidade de abrir uma lanchonete lá em 2006 em Joinville, eu e meu cunhado. Eu trabalhei 1 ano com ele, retornei para Floripa e fui ser camelô, né? Então a gente teve lojas no camelô por 13 anos, abrimos uma outra loja no centro da cidade também, só que tinha algo que me deixava um pouco assim desconfortável, a palavra, porque eu vendia produtos que todo mundo vendia, né? Então eu brigava muito por preço, porque vendia um produto commodity que qualquer uma pessoa podia vender em qualquer local e isso me incomodava bastante. Eu venho de uma família que a alimentação também está muito interna dentro dela, principalmente até na parte masculina, vamos dizer assim. Meu pai cozinha muito bem, sempre cozinhou, e minha avó tinha restaurante. Eu era muito pequeno, mas eu acho que isso vai marcando no teu subconsciente, né? Uhum. Então, eu acabei, eu acho, me envolvendo muito com a alimentação. Eu tive um período lá em 2006, né? Depois fiquei 13 anos fora e depois retornei com essa alimentação, né? Que eu acho que acho que foi o ponto-chave para mim me encontrar, né? Então, eu queria sempre ter um produto meu próprio, aonde eu pudesse ter a minha característica, a minha marca, e ninguém
poderia vender algo igual, vamos dizer assim, ao que eu vendia, né? Por mais que a gente sabe, né? Hoje o nosso ramo é hot dog, partindo pro ramo de hambúrguer agora, a gente sabe que aqui mesmo em Floripa, o povo é apaixonado por hot dog, tu encontra muito na cidade, né? Muito hot dog na cidade. Porém, a gente sabe que cada marca tem a sua peculiaridade, né? Então, tu acaba tendo aquela tua marca registrada, né? Então, isso me chamou muita atenção para ir para esse ramo da gastronomia. Deixa eu perguntar um pouquinho uma coisa aqui, deixa eu voltar, tá? Porque assim, ó, a gente, então tu quis ser atleta, né? Para quem não conhece, o Figueirense é um time famoso aqui da capital, em Florianópolis. Eu sou havaiano, tá? Mas joguei no Figueirense. Pronto. Mas foi o teu primeiro sonho profissional, foi ser jogador. Ser jogador de futebol. Esse era um sonho teu? Sonho, com certeza. Um sonho, beleza. E aí, então, aí viu que não deu certo, não conseguiu e tudo mais, já partiu para outra, né? Trabalhou um tempo, então, com um cunhado, não, com um tio? Com um primo meu. Com um primo. Trabalhava instalando câmera de segurança. Mas isso lá em Joinville? Não, isso aqui em Floripa. Mas isso, quer dizer, tu saiu de jogar futebol para instalar câmera de segurança. Exatamente. E aí, que momento que tu achou que foi uma boa ideia ir para outra cidade para trabalhar com gastronomia, então? Então, eu passava, normalmente os finais de semana, férias, né? A gente passava na casa desse cunhado, lá em Joinville, em Balneário Barra do Sul, principalmente. E a gente sempre trocava ideia, né? Ficava conversando e num final de semana ele falou, pô, Thiago, tem uma oportunidade aqui. Esse meu cunhado era mecânico, nunca trabalhou com comércio também a vida toda CLT. E ele falou, tem uma oportunidade aqui pra gente pegar uma lanchonete de um conhecido nosso aqui, no centro de Joinville, né? Eu sou muito de arriscar, né? Eu já percebi isso, né? Sou muito de arriscar. Eu falei, vamos lá ver então. Daí fomos lá ver, o cara facilitou toda a condição para a gente poder trabalhar nessa lanchonete, ter essa lanchonete. Eu fiquei na segunda-feira, pedi folga pro meu primo, que era o meu patrão lá. Falei para ele, pô, eu não vou conseguir hoje trabalhar, tem que botar alguém no meu lugar, porque eu preciso resolver uns negócios aqui em Joinville. E a gente fechou a lanchonete. Fechamos o negócio com a lanchonete. Eu voltei só para cumprir com as minhas obrigações ali de trabalho, né? Seguro-desemprego, os 30 dias ali de aviso e tal. E dali eu arrumei minhas trouxas, eu e a Janaína, óbvio, né? Minha esposa hoje. Ela já estava contigo na época? Tava, eu e a Janaína, a gente tá esse ano completa 27 anos juntos já. Uau! Então a gente sempre empreendeu junto, né? Desde o primeiro negócio até hoje a gente empreende junto, sempre trabalhamos juntos. E daí a gente foi para Joinville, foi onde a gente entrou nesse ramo já de gastronomia, era uma lanchonete com caldo de cana no centro da cidade. Então foi a partir dali que a gente já começou nessa... Mas então quer dizer que tu não só mudou de ramo, quer dizer, de jogador para instalador de câmera de segurança, e saiu de uma cidade para outra, que é 300 e poucos quilômetros de distância, para abrir um negócio novo. Exatamente. Né, que parecia que para ti que era uma boa ideia. Na cara e na coragem, fomos para lá com mala e cuia, como diz, né, o ditado, e foi a partir dali que começou a nossa jornada de empreendedorismo. Mas foi ali que vocês olharam para aquele negócio que, pelo que eu entendi, depois de um ano vocês vieram embora que não deu certo, ou não sei se deu certo, só que foi... Deu muito certo, ficou com o cunhado até 2 anos atrás, ele fez a vida dele através daquela nossa lanchonete. Olha aí que interessante. E aí, então, vocês viram ali que ali era uma oportunidade, só que vocês pensaram em fazer, assim, tipo assim, não era a cara de vocês, o jeito que fazer não era bem exatamente aquilo ali, ou porque não era protagonista, vocês eram só sócios, assim. Eu tô puxando nisso porque eu quero entender o que é que te empurrou. Não, o que pegou mais, né, pra gente retornar pra Floripa foi realmente o convívio, né, que a gente tinha com família e amigos. Isso foi o que pesou totalmente. Sair da tua cidade pra empreender, que seja, né, tentar a vida, né, eu acho que tu tem que estar muito preparado com essa tua vida social, né, e a gente tem uma vida social aqui muito forte, a gente é muito cheio de amigos, né, parente, a gente tem um convívio muito, muito próximo de todo mundo. Isso pra gente foi bem decisivo para retornar. Então, né? Não era uma questão de grana, não era uma questão de faturamento, nada, era porque foi a parte emocional mesmo, saudade da galera. E a gente teve a oportunidade também de vir empreender também no Camelô, que também já era um sonho nosso, porque os nossos amigos próximos já empreendiam ali no Camelô, já tinham lojas, né? Então já tinha a gente já queria puxar para esse lado também, né? Então, mais a lanchonete, até hoje, né, eu tenho essa, como posso dizer assim, não digo uma paixão, né, mas eu digo assim, esse sentimento que é um negócio muito legal,
né? Algo que tu tem uma venda rápida também, um compra e venda rápido ali. Eu acho muito bacana. Entendi. E aí, então, voltando para Floripa, apareceu essa oportunidade de estar no ramo de eletrônicos. Qual é a janela de tempo que é isso? Que ano que é isso, mais ou Então, menos? foi 1 ano e 1 mês que a gente ficou em Joinville. A gente retornou em 2007, né, para Uhum. Floripa. E a gente teve a oportunidade de comprar uma loja no Camelódromo, né? Aí, daquele jeito que todo mundo não, né? A grande maioria começa. A gente deu um carro, refinanciou um carro da minha mãe para poder botar mercadoria. Nós iniciamos como loja de brinquedo, na verdade. A gente começou a trabalhar no Camelô com loja de brinquedos, depois que a gente migrou para o lado do eletrônico. Mas é bem engraçado, assim, né? Mas uma coisa que eu percebo muito, né? Que eu trago muito, assim, para o meu ramo de alimentação hoje, né? Que a gente tudo que a gente faz, eu acho que a gente parte para esse lado. A gente gosta de ser muito diferente, a gente gosta de inovar muito em tudo, né? Então, assim, desde o início, como a gente começou na loja de brinquedo, no Camelô, muita gente vendia os brinquedos tradicionais, que todo Uhum. mundo vende aí, né? Normal, carrinho de controle remoto e tal. Pô, a gente já trabalhava com carro a combustão, helicóptero, a bateria, avião, né? Barco elétrico. Então vocês saíram, olhando para aquilo ali, já pensei, em vez de eu ficar com a vaca leiteira, eu já Cara, fui direto para o produto estrela. a gente sempre arrisca, a gente sempre vende o básico, que eu acho que é importante, né? Porque eu acho que o que mantém hoje um negócio, né? Sempre o básico vende todo dia, mas a gente sempre tenta algo de diferencial para se destacar um pouco do mercado, né? E não é assim, não é diferente hoje também na nossa marca do Ben Dog, né? Eu pergunto isso porque, tipo, quando tu tem um produto que é certo que venda, às vezes o que te diferencia é tu ter algo que tem uma certa raridade, né? Então, quando tu fala de carro a combustão, barco e tudo mais, eu tô pensando que é modelismo, né? Então, já produtos com valor agregado bem mais alto, Exatamente. né? Então, tu atendia uma outra faixa de público que nem é tão comum, né? Num camelódromo, por exemplo, porque o Isso. camelódromo ele tem essa coisa do público ele ser, digamos assim, mais popular, procura preços baixos e ter acesso a alguns produtos que nas lojas tradicionais não conseguia. Ainda mais Exatamente. numa época que não se falava em comprar da China, nem tinha marketplace A como internet, hoje tem, né? exatamente. Então, Perfeito. quer dizer que tu trazia, às vezes, produtos que as pessoas não tinham nenhum tipo de acesso, né? Exatamente. Era essa sempre foi nossa ideia, né? Trazer algo de novo, né? Algo diferente, né? Diferente para fazer com que o cliente olhasse, pelo menos, para nossa marca, né? Entendesse que a gente existia ali, né? Uhum. Porque chegar num complexo igual é o Camelô, né? Onde tem cento e tantas lojas lá, né? Onde tem alguns mixer, mas normalmente esse mixer se repete e tu entrar no mercado de pessoas que já estavam ali, sei lá, seus 10, 20 anos, com uma clientela formada, e tu entrar para tentar competir com eles fica um pouco difícil. Eles já tinham todo o caminho, eles já sabiam, né, como fazer, e a gente estava entrando num mercado novo pra gente, né? Uhum. Éramos pessoas novas também, não tinha essa noção do empreendedorismo. E tu entrar para competir, tu tem que fazer algo diferente, entendeu? Mais uma vez eu falo, é arriscado? É arriscado. Como tu falou, é um mercado que não existia dentro, né, do camelô, até pelo valor agregado. Mas a gente sabe que tudo que tu coloca, tu faz, né, bem feito, né, traz uma responsabilidade para o negócio, dá certo, entendeu? Mas então quer dizer que naquela época tu já tinha uma visão estratégica sobre as coisas. Não só sobre o teu negócio, mas o teu entorno, né? A tua Sim. concorrência, porque tu olhou assim, todo mundo está fazendo mais do mesmo. Como é que eu faço para me diferenciar aqui? Vou arriscar. Né? Mas você fala assim que é arriscar, mas na verdade tu tinha um resultado que tu estava buscando com aquela aposta, né? O que a gente sempre busca é ser olhado diferente, né? Claro que para todo negócio ele vive de lucro, né? A gente precisa estar sempre focado não só no que a gente gostaria de vender, no que a gente quer vender, né? No que a gente quer fazer. A gente, né, faz uma tentativa de algo, né? Para ver se dá certo. Porém, o resultado tem que ser positivo no final, né? A gente não pode só querer nos agradar. Temos que agradar o cliente que ele quer consumir, né? Uhum. Então, a gente fazia isso. A gente, pô, vamos trabalhar com isso. Vai dar certo? Cara, não sei, né? Mas a gente imaginava, acho que vai um pouquinho do feeling também do que tu tem do negócio, né? Às vezes tu tem um feeling pro negócio, tu vê, cara, tá, a tendência tá aí, eu acho que tem um público, se tu fizer por esse caminho vai dar certo. Claro que nem tudo dá certo, né? Tem coisas que a gente já tentou que não deu muito certo. Mas normalmente as coisas tu vai com o pé no chão, não vai sendo, né, arriscando tudo que tu tem, mas tu vai migrando por um lado assim e vai dando certo.
Mas sabe que é interessante ver isso, porque lá, em 2002 eu fiz a minha primeira aventura. Eu acho que nem 2002, que foi 2001, eu acho. Eu não, foi por aí, porque foi, eu sei que foi entre eu terminei o segundo grau e estava naquele ato, eu dei 6 meses para começar a faculdade. Uhum. E eu montei uma loja no shopping de praia, em Florianópolis, lá, o Ilha Shopping. Já não existe mais, hoje tem uma loja da Van lá, mas por muitos anos era o único shopping de verão que tinha coisas do Brasil Sim. todo eram vendidas lá. E aí eu me aventurei num ano daquele, porque eu sempre fui muito de audiovisual, sabe? Sempre gostei muito de eletrônica e tudo mais, até hoje é assim. E eu coloquei uma loja que vendia MP3 e MP4, Sim. na época que estourou, que era estourado. Vendi muito também. Só que as lojas normais não tinham, era só Sim, o pessoal que sim. vinha ali. Só que, claro, eu não ia lá no Paraguai buscar, eu ia em Uhum. São Paulo, lá no 25 de março trazia. Sim, sim. Comprei tudo, vim, botei, arrumei a loja, investi e tal. Sabe o que que eu esqueci? Que, que, que não pode ir contrabando. Sabe? Eu só não sabia disso, que não Só podia não ter. pegou essa informação. É, e aí que Aham. precisava de nota, que tinha que comprovar a origem, um monte de coisa, né? E eu, tipo assim, eu só fui com aquela mente de CLT oferecer meu Sim. trabalho. Olha só que interessante isso aqui, se eu gosto, as pessoas gostam, vou vender para elas. E era incrível porque eu toda semana viajava para São Paulo para repor. Né? Eu estava feliz da vida que nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, porque vendia super Vendia bem. bem. Tinha gente que vinha de férias, era uma época boa ainda para o turismo, aqui, né, interno e externo, em Florianópolis, então o pessoal comprava 6, 7 daqueles ali. Então tu imagina que o salário mínimo devia ser uns 400 e poucos reais, e um MP3, MP4 custava 90, Uhum. 100, né? E aí tu imagina, tu pegava e vendia 6, 7 para uma mesma pessoa. Sim, Pô, já. era para nós, né? Na época era super interessante. Só não gostei muito quando a Receita Federal foi lá e caiu tudo embora, Já né? passei por isso também. Já passou por isso, né? E aí e foi ali foi uma coisa que aconteceu, que talvez tenha acontecido contigo também, que é uma coisa importante, a gente fala do caminho do empreendedor, é porque quando muitas vezes a gente erra por falta de informação, Com certeza. né? Tipo, cara, eu lembro que aquele ali me destruiu porque eu me senti muito mal. Eu me senti muito culpado por não saber, por eu me colocar numa posição de vulnerabilidade daquela ali, Uhum. né? Claro, hoje eu consigo até dizer como que eu me senti. Na época lá, eu só senti uma tristeza, uma raiva e tal, e eu não me recuperei daquilo por um tempo, sabia? Eu demorei anos para ter coragem de empreender de novo. Uhum. Né? Eu acho que essa coisa que muita gente não fala é o quanto que a gente precisa ser capaz de absorver essas derrotas e esses reveses ou até essas dificuldades. Pô, tu tá querendo ir para um lado e tu tem os bloqueadores no caminho, Uhum. né? De É, persistir. falando sobre isso, né, sobre essas derrotas que a gente tem, sobre essas perdas, que já aconteceu comigo também, Receita Federal, bater na nossa loja e tal, mas assim, eu sempre aprendi muito com tudo isso. Então, a falta de informação hoje, eu acho que, claro, né, a gente como empreendedor, a gente devia se capacitar muito antes de abrir algo, mas a gente sabe que na realidade não é assim, tu vai pela paixão. Então, tu aprende no caminho, né? Uhum. Até hoje, né? Hoje eu tenho 7 lojas da marca do Ben Dog e tem coisas que a gente acaba colocando no nosso processo que a gente nem imaginava que precisava. Entendeu? Porque é natural. Aqui no Brasil é tanta coisa para te saber, para te empreender, no ramo de alimentação, principalmente, né? Com vigilância, enfim, com vários detalhes. Então, tem coisas que a gente vai aprendendo no meio do caminho e depois que, teoricamente, né, a gente já está grande, vamos dizer assim, a gente já está num processo, num passo a mais. E a gente vê, cara, eu ainda não fazia isso, né? Uhum. E daí entra o lado do conhecimento, da troca de informação, né? A gente tá muito em grupos, né? Fazendo mentorias. Então a gente trocando ideia, o cara fala, mas eu tô fazendo isso porque me deu um problema lá. Daí tu olha, poxa, cara, eu não faço isso ainda, eu tenho que fazer. Então no começo, principalmente lá no eletrônico, sobre essa falta de informação, principalmente de descaminho, esses produtos assim, né? A gente vai aprendendo também né, conforme a gente vai rodando. Não, e é interessante porque a gente aprende na escola como cumprir tarefas repetitivas, como cumprir horário, como todas Sim. essas coisas. Só que quando tu vai empreender, nada disso funciona. Porque tu sabe que tem horário para abrir e fechar a loja, mas tu não tem horário para se preparar antes da abertura e nem para continuar a preparação Uhum. depois que fecha, né? Ao Exatamente. mesmo tempo, tu é sujeito a uma série de regras que não está em livro acessível nenhum. Se tu quiser, tu tem que estar buscando, né? Uhum. E a gente, tem muitas pessoas, inclusive eu, numa época, achava que isso era uma injustiça.
e por conta dessa injustiça não agia. Uhum. Porque, afinal de contas, eu era vítima, né? Sim, sim. Quando eu entendi que eu tinha que então, conquistar os requisitos para poder não ser mais vítima, que eu vi que daí a gente domina, porque corre atrás, e hoje, principalmente, é muito mais fácil tu ter informação, porque tem Informação, né? muitos mentores, muitos cursos, faculdades, A própria internet, né? a própria internet, ou as nossas relações, né, com as Sim. pessoas que estão ao nosso redor, se a gente souber pedir ajuda, a gente consegue, poxa, muitas ferramentas ali, muitos conhecimentos para poder realmente não ficar mais como vítima, e sim como Exatamente. alguém que vence os desafios, né? Antecipar o problema, né? E eu estava até olhando aqui a nossa colinha, né, para perguntar todas as coisas que a gente não vai conseguir perguntar tudo que quer, a gente não vai conseguir, né? Mas eu estava entendendo o seguinte, que tu falou que era 2007? 2007 eu retornei para Floripa. Pra 2006 Floripa. eu comecei a empreender. Tá. E aí, então, por quanto tempo durou essa jornada na parte do camelódromo ali? Duraram 13 anos. 13 anos, então até 13 anos, 2020? até 2020, até a pandemia. E o fato interessante é que, como a gente tinha lojas, né? Eu sempre fui de colocar metas para funcionário. Eu sempre fui muito de desafios, assim, junto com o funcionário, né? Gostava muito dessa dinâmica, né? E eu botava algumas metas de premiações para atingir valores. Enfim, a gente criava vários tipos de metas lá. E uma das metas que eles queriam que eu colocava é que se eles atingissem, eu fazia cachorro quente para eles. Então, muito antes de ter um hot dog, né, de ter a marca Bem Dog, eu já fazia como premiação de metas, sem imaginar que teria uma loja um dia, sem imaginar que seria hoje, né, proprietário de hot dog. Mas eu já tinha esse projeto há 5 anos atrás, o projeto do hot dog. Né? A gente eu sempre gostei, né? Eu era muito fã na época do cachorro quente do Peru, eu consumia muito hot dog, do Sérgio ali de Floripa, falecido Sérgio. Sim. Então sempre gostei muito de hot dogs, eles eram referência, né? Ainda são hoje aqui na cidade, e eu sempre fui muito fã deles, né? Então eu já tinha esse desejo de fazer algo assim, né? E daí, e como premiação, ele sempre me pediu. Cara, fazer hot dog. E eu fazia como se fosse uma empresa mesmo, né? Montava todo um buffet completo, não era pão, salsicha e batata palha. Então eu fazia minha maionese, né? Sempre gostei de aprender e tal. Fazia uma ocasião mesmo. Fazia uma ocasião mesmo. E os nossos funcionários, eles adoravam. Então, tipo, quando veio a pandemia, que foi 2020, que a gente tomou a decisão, né, que, pô, a pandemia pegou para todo mundo, né, e a gente não foi diferente. Então, tem uma loja no Camelô com uma despesa altíssima, na época o Camelô era muito, né, muito alto, o pessoal queria muito estar ali, né, vendia muito bem. Então, tu parar com tudo isso, na época eu tinha duas lojas dentro do Camelô e mais uma loja na Álvaro de Carvalho, uma loja muito bonita também. E daí tu parar tudo, se eu não me engano, eu devia ter ali uns 10 a 15 funcionários, não lembro quantos que eu tinha. E tudo isso nas tuas costas, né? E eu não sou um empreendedor daquele que tem reserva financeira para 6 meses. Cara, é muito difícil hoje tu conquistar isso, Tu né? tá sempre acelerando. Sempre acelerando. Sobrou, tu tá eu tô com investindo. uma coisa nova. Aham. Então é muito difícil. Então te pegou de surpresa. A gente pensou, cara, o que eu vou fazer? A gente até vendeu muita coisa na pandemia por internet, né? Foi onde a gente também conseguiu se aproximar um pouco mais da internet. Mas aquilo deixou a gente muito preocupado, né? E o que funcionava era delivery. Sim, tu estourou, né? Estourou Então, naquela época, 2020, pô, explodiu. tu tem um projeto adormecido de hot dog. Pô, tu sabe que a galera gostava do teu produto. E tu vê uma oportunidade de montar, eu acho que... Hoje, claro, a gente fala assim, juntando tudo, mas na hora, eu acho que é um pouco mais de desespero, mais com vontade de empreender, porque a gente não tem preguiça de empreender, se tem que fazer algo novo, a gente faz, né? Então a gente falou, cara, eu acho que é o momento. E daí tu começa a fazer conta, né? Tu começa a fazer um pré-projeto e tal. Cara, dá legal, dá pra ir. E foi onde a gente já tomou essa decisão aí de abrir. E as empresas conviveram? Conviveram por um ano. Por um ano conviveram. ano. Então, ali de 20 a 21, vocês implementaram, então, a operação de delivery, já tinham aquele negocinho que estava funcionando, então vamos tirar até onde dá Isso. por aqui. Eu sempre empreendi junto com a minha esposa, com a Janaína, né? Então, tipo assim, ficava mais fácil pra gente poder dividir essa informação, né? Então, ela gostava muito do camelô, ela adorava muito camelô, esse compra e venda, viajava para São Paulo quase toda semana, para ela era muito divertido tudo isso, ela gostava. E eu falei para ela, ó,
que tu acha? Vamos empreender? Eu venho mais pro lado do hot dog e tu vai Segue ali. pro camelô, aguenta as pontas. A gente também tinha funcionários excelentes, assim, trabalhando, meu Deus, tinha gerente de 10 anos trabalhando com a gente no camelô, era muito, assim, a gente se sentia muito seguro, né, em fazer uma outra coisa, porque estava na mão de boas pessoas, né? Deixa eu parar um pouquinho nessa parte aqui que tu falou do funcionários muito bons. Tu me falou também, inclusive, dessa questão de se batesse em metas, tinha o festival de cachorro-quente ali. Tu considerava que isso era uma técnica tua de gestão de pessoas para manter a tua equipe junto contigo, não só nos números, mas também no coração? Cara, eu tenho certeza, né, na verdade, né, eu faço a mesma coisa até hoje, né, se for pegar meu quadro de metas lá, eu tenho mais de, sei lá, 10 metas para funcionário. E quando falo em metas, às vezes pode soar um pouquinho diferente, é aquela coisa de corre atrás, vai conquistar, mas não, coisas normais do dia a dia que a pessoa tem que prestar atenção e tem que fazer que vai dar resultado diferente, tanto para a marca quanto para a gente, né? Para o meu CPF, para o CPF de cada um, né? Uhum. Então, eu acho que sempre foi um diferencial, né? A gente sempre trabalhou com pessoas boas do nosso lado, né? Como eu falei, quando a gente fechou a loja, a nossa gerente tinha 10 anos com a gente tinha funcionários de 4 anos, 5 anos, sempre com a gente sempre teve, a gente sempre foi muito assistido de pessoas, assim, né? E óbvio, eu acho que sempre a gente cria esse ambiente, né, confortável para trabalhar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar muito leve, né? Quem trabalha comigo sabe, é muito raro eu precisar dar um esporro, nem faço, né? Eu sou muito de conversar, sou muito de. Eu sempre falo assim, para mim o que importa é o resultado final, não é o que aconteceu ali, né? Então aconteceu algo de errado, vamos trabalhar Corrigir. isso para corrigir, né? Uhum. E na marca Bendog hoje não é diferente. A marca Bendog surgiu em 2020, 14 de agosto de 2020. Eu tenho funcionária que entrou dia 10 de setembro, 20 dias depois, dia 4 de setembro, 20 dias depois, e está até hoje comigo. Entendeu? Hoje o quadro de funcionários do Bendog, da marca Bendog, eu tenho uma funcionária de 5 anos, tenho uma funcionária de 4 anos, tenho uma funcionária de 3 anos, e trocamos uma funcionária recentemente por opção dela, que saiu Uhum. da empresa, né? E tivemos que contratar mais umas novas, que já estão fazendo um ano com a gente, que não saíram até hoje, né? E eu acho que é muito em consideração isso, né? A gente pensa muito no funcionário, né? A gente pensa muito no colaborador, né? A gente sabe que não é fácil, né? Se não é fácil pra gente, né? Para eles também é muito difícil, né? Uhum. Hoje, com tudo que vem de encargos que tem hoje, assim. Então, acho que esse diferencial de metas aí é muito importante. Para mim, funciona muito bem. Eu estava olhando aqui, ouvindo o que tu está falando e refletindo a respeito disso, porque é muito difícil, as pessoas reclamam muito. Eu participo de uma associação empresarial aqui de Florianópolis e é recorrente o pessoal fala toda hora. É muito difícil até ter e manter funcionários bons, alinhados e tal. Mas tem muito a ver com a cultura da tua empresa também, 100%. né? Porque, tipo, eu até nesse livro que eu te presenteei, do Food Truck de Sucesso, ele fala a respeito de que o cliente compra o que ele reconhece e entende rápido, né? Qual é o Uhum. benefício que ele entrega e tudo mais. Mas o funcionário, ele também adota aquela empresa que ele vai trabalhar se ele reconhece, às vezes instintivamente, às vezes não cognitivamente mesmo assim, racionalmente ele não, a cultura daquela empresa. Mas quando tu trata ele com respeito, com cuidado, integrando ele a tudo que acontece naquele ambiente daquela empresa, inclusive celebrando com ele as conquistas, né, daquela organização, ele se sente parte e ele passa a querer fazer aquela família que se forma vencer, né? Exatamente. Então ele percebe aquele valor e ele escolhe, né, tá ali junto contigo naquela jornada. Isso é interessante, é muito bom. Sabe, Thiago, eu converso com muitos empresários também, Uhum. talvez tu possa dizer que se eu estou certo ou não. Mas o que eu vejo é que a maior parte reclama que o funcionário não entrega, mas ele também não cativa o cara para fazer essa entrega. Cara, eu tô em vários grupos, né, de empresários, agora no ramo de gastronomia, principalmente, né? E a maior reclamação é isso. Eu nem gosto de falar muito, porque eu não tenho esse problema. Então, eu falo para minhas funcionárias, né? Elas chegam e falam: Meu Deus, Thiago, tu tá mais de 30 dias sem vir aqui na empresa. Daí eu falo: Vocês não me incomodam? Pra que que eu vou vir aqui? Tá tudo Claro, certo? Brinco com elas, né? tá certo, é. Então, tipo assim, eu tenho certeza, né? Que eu aprendi uma frase uma vez, que isso não sai da minha cabeça nunca, né? É, a tua empresa,
é o teu reflexo. Então, se a tua empresa está bagunçada, se a tua empresa está com falta de funcionário, se a tua empresa está com reclamação do cliente, cara, é o teu reflexo, é algo que tu tá fazendo de errado. Entendeu? O colaborador, ele tá ali para somar contigo, né? Para te ajudar. Mas a direção tem que ser tua. Né? Tu tem que criar todo esse ambiente, toda essa cultura, para que ele entenda o que ele está fazendo ali dentro, né? Dá sempre certo? Não. Tem atritos? É tudo mil maravilhas? Não, óbvio que não. Não estamos falando que é né, tudo bonitinho. Mas 90% dá certo, entendeu? Legal. Então, a gente está muito contente com isso, do jeito que a gente trabalha. Óbvio, né? Não é que se tu for tratar tudo a ferro e fogo, pagar o que tem que ser pago, cobrar o que tem que ser cobrado, ninguém vai conseguir aguentar num lugar. Pô, querendo ou não, hoje o salário, ele é baixo, o piso do comércio hoje, né? Principalmente Floripa, né? Que é uma cidade muito cara, né? A grande Floripa. Então, se tu focar nisso, querer pagar o que tem que ser pago e exigir tudo que tem que ser exigido, cara, não vai fechar conta pro colaborador. E não vai fechar pra ti, porque tu vai ficar sem, entendeu? Então, tu tem que pensar em tudo isso e entender. Óbvio que tu não pode sangrar muito a tua empresa, que a tua empresa depende de lucro, né? Obrigado, né? Concorrência tá muito grande, tu também não consegue transportar tudo que tu queria pro teu cliente, precificar tudo isso, mas tu tem que ir tentando, fazendo esse meio campo ali, ajustando, para que tu tenha pessoas do teu lado, tu não consegue empreender sozinho, a não ser que tu queira pegar uma barraquinha no meu ramo de cachorro-quente, ir para uma calçada e ficar tu e tua esposa trabalhando domingo a domingo, produzindo no outro dia de manhã, entregando à noite pro teu cliente. E não é esse o meu objetivo de vida, né? Então eu tenho que olhar para tudo isso, ver o meu colaborador, ver o que o meu cliente necessita e ajustar, apertar um parafuso daqui, um dali e fazer todo mundo ficar contente, entendeu? Legal. E aí agora a gente vai falar sobre o título desse podcast, que é o Food Truck, né? Onde é que ele entra nessa conversa aqui a partir de 2020, quando nasce a Bendog? Então, foi 2024, né? Foi onde eu te conheci ali, que eu entrei pro núcleo dos truqueiros, né? Na verdade, o truck que, na verdade, assim, né? Eu sou muito crente, né? A Deus, né? Para tudo que a gente faz. E eu tenho certeza que o caminho nosso é traçado antes de a gente querer ir pro caminho que a gente quer, né? Então, assim, surgiu a oportunidade, né? De comprar esse truck. Além de ter o hot dog, eu trabalhava numa empresa, né? De cotas imobiliárias. Tá, mas isso então, 21 acabou as lojas do Camelódromo. Isso. E nisso já existia o Bendog funcionando? Sim. Com as características que ele tem hoje, ou mais próximo disso? Na história, vamos voltar um pouquinho na história do Bendog antes de entrar no truck, que o truck veio um pouquinho depois. A gente começou, como um amigo meu trabalhava com uma loja de maquiagem dentro do Brasil Atacadista, lá do Aririu. E quando surgiu a oportunidade, eu conversando com ele, um amigo meu, muito meu próximo, né? Eu falei, cara, vê se tu consegue para mim um espaço para me pôr um hot dog lá no Brasil Atacadista. Tô com um projetinho assim, acho que vai dar certo. Daí ele foi lá e conversou com o pessoal lá e surgiu a oportunidade de a gente pôr um quiosque lá, né? Um quiosque de hot dog. Falei, show. Daí eu pensei, cara, eu moro em apartamento, aonde que eu vou produzir tudo isso, né? Falei, cara, vamos montar uma cozinha pra gente poder produzir tudo isso. Pô, mas eu penso, eu vou sempre um passo a mais, né, cara? Eu nunca consigo ficar meio sossegado. Eu falei, pô, vamos montar uma cozinha aonde? Cara, se a gente vai montar uma cozinha, vamos montar num ponto estratégico onde a gente já possa fazer um delivery, né? Então, fui lá, entrei em contato, tinha um amigo meu que estudou comigo, que ele era executivo do iFood, trabalhava dentro do iFood. Falei, cara, o que tu me indica? Onde tem mais saída de pedidos, de hot dog, né? Onde tu acha que é um ponto bom pra gente poder ter uma cozinha? Eu sou natural da serraria, né? A gente sempre quer ter algo próximo de ti, né? Daí ele falou, cara, o melhor lugar é Campinas, Cobrasol, né? Um bairro vertical, tu consegue atender mais gente num espaço menor. Cara, sem dúvida é onde mais opera aqui no continente. Falei, pô, vamos pro Cobrasol, né? Campinas, Cobrasol. Procuramos, achamos pontos ali em Campinas, né? Na Nereu Ramos. Chamou um ponto ali, uma salinha, cara, acho que tinha 30 metros quadrados, sei lá. Falei, vamos lá, vamos montar nossa cozinha. Começamos a comprar tudo usado, pia, bancada, tudo usado. Começamos a comprar tudo usado para montar uma cozinha. E falamos, cara, vamos aproveitar e vamos abrir um delivery ali. O delivery ficou pronto antes do quiosque, lá do Brasil Atacadista. O Brasil era para ser a primeira loja, a gente acabou inaugurando a cozinha com o delivery.
Abriu então a primeira loja, na verdade, ela foi virtual. Foi virtual, foi uma cozinha com delivery. Olha Abrimos aí. primeiramente um delivery. E atendia takeaway também, né? Mas bem amador, bem tudo aberto, o cliente podia ver tudo que a gente fazia, bem tranquilo. E começou a dar muito certo, né? Até porque eu tenho um certo conhecimento, né, na região ali, né? Eu tenho bastante amizade, então o pessoal comprou a ideia muito rápido, né? Então começou a dar muito certo. Começou, o delivery começou a dar muito certo e 30 dias depois inauguramos a loja do Aririu, né? Então, na verdade, já abri um negócio com 2 lojas, né? Então, já foi o primeiro desafio que a gente teve, porque tu tem que recrutar colaborador, né? Tu tem que trazer pessoas novas para um ramo que tu não entendia, tu aprende junto, né? Porque uma coisa é tu fazer um projeto e uma coisa é tu operar ele, né? Uhum. Já de início, né? Mas deu muito certo, assim, já começou a dar muito certo. Eu lembro uma vez que eu comecei a fazer umas pesquisas e tal, né? Eu sou fui muito de fuçar, eu queria saber, pô, para um ramo de alimentação dar certo, o que que precisa? Ele falou, tipo, cara, tu precisa ter no mínimo uma recorrência de clientes. Vamos supor assim, tu é meu cliente, tu tem que comprar, vou chutar agora, não lembro, tipo, 10 vezes no ano o meu produto, para saber se o teu produto tá qualificado ou não. Cara, eu Uhum. lembro que em 3 meses eu já tinha mais do que essa recorrência de clientes. Então, aquilo ali, eu falava pra Janaína sempre, né? Falei, cara, o nosso produto é bom. Pode ter certeza. Por quê? Porque um amigo teu, ele até compra teu produto num dia de inauguração, ou um dia que Uhum. tu convida ele para comer. Cara, mas ele não compra direto sem tu saber. Claro. Ele vai comer o que ele gosta, o que é melhor Sim, para ele, sim. né? Ele não vai comer para te ajudar, vamos dizer assim. Ele Claro. vai comer o que ele gosta, né? Ele pode até um dia fazer uma social contigo. Cara, eu via que isso não. A galera comprava porque realmente gostava. Comprava porque comia mesmo, sabe? Se gostava mesmo do produto. E eu vi que eu falava pra Janaína, amor, nosso produto é bom. Pode ter certeza, só a gente tem que agora se profissionalizar, entender todo o mercado, né, para se profissionalizar para ir certo, mas dava bom. Então, a partir dali eu já estava com 2 lojas. Em menos de um ano, eu tive a oportunidade de abrir em outro Brasil atacadista, que foi no Sertão do Maruim, lá, ali em Uhum. São José também. Continuava com uma cozinha, Uma cozinha que era delivery delivery, e dois pontos e agora. 2 pontos agora. Acho que, eu não vou me recordar certinho, mas acho que menos de nesse período de um ano ali, surgiu a oportunidade de a gente também abrir numa arena esportiva. A gente jogava já o beach tênis e tal, e teve a oportunidade, tinha muitos eventos e tal, eles fizeram uma espécie de um food park ali, e nós tivemos a oportunidade de abrir também nessa arena. Então, eu acredito que com um ano e meio de operação, nós já estávamos com 4 lojas do Ben Dog. Já tínhamos 4 lojas. Então, o delivery, a cozinha delivery, duas rede Rede atacadista, atacadista, e aí mais uma numa arena esportiva. exatamente. Tá, e aí essa que é a parte interessante. Como é que tu faz para escalar estrutura, equipamento, produção, mão de obra, né? E inclusive comunicar para o teu cliente que tu tá em vários lugares. Como é que isso aconteceu nessa época? Cara, então, esse foi o primeiro desafio forte mesmo, né? Porque, assim, quando tu se vê com 4 operações, né? Cara, tu pensa, pô, tô trabalhando pra caramba, né? Cara, tu tem que ter o retorno vezes 4, Uhum. teoricamente. Vamos Teoricamente seria pensar isso. nisso, né? Aham. Cara, eu acho que eu tinha menos de retorno do que uma, que eu tinha antes, 2, entendeu? Então, tu pra pensar tudo isso e falou, pô, eu tenho 4 lojas pra quê? Né, para ter 4 lojas, cara, não faz sentido, né? Eu nunca fui um tipo de pessoa que quero ter coisas para os outros. Eu Para quero mostrar. para mostrar, eu quero ter para mim, eu quero ter para minha satisfação, satisfação do meu cliente, resultado, enfim. Uhum. A gente parou, cara, tá tudo errado. Entendeu? Pô, a gente trabalha pra caramba e começa a vir muito perrengue. Porque uma coisa é tu gerir 2 lojas, 8 funcionários. Pô, a gente chegou a ter, se eu não me engano, bater 40 funcionários, com Nossa. motoboys, tudo, né? Então, pô, tu dá conta de tudo isso, como tu falou, mais produção, mais compra, né? Mais tudo, cara. E a gente não tinha a mentalidade que a gente tem hoje de estrutura, de sistema, né? De ter todo esse conhecimento estrutural para ter uma empresa, né? Uma franquia que é hoje, né? Então, cara, isso ali tirou, cara, deu muita dor de cabeça pra gente.
né? Muita dor de cabeça, a gente já tava... Mas aonde que tu sentiu que tinha um problema? Foi nos números ou foi no quanto se sentia sobrecarregado com tudo, todos os processos que tu tinha que fazer? Eu lembro de alguns episódios, assim, o primeiro que a gente tava no condomínio num domingo, né? Tava lá na piscina do condomínio, eu, a Janaína, é que a gente sempre foi também do pensamento de ter equipe, né? Uhum, Então eu sempre fui o pensamento que eu não ia montar algo para mim operar, né? Eu tinha que montar algo para funcionar sozinho, né? uhum. Então eu teria que me capacitar muito para isso acontecer, né? E eu sempre busquei isso, sempre busquei. Então com o Bendog não foi diferente, né? No Camelô já era assim, a gente já tinha equipe, a gente podia ficar fora um bom tempo que dava certo. E no Hot Dog não foi diferente, a gente buscou isso desde o início, né? Só que chegou uma hora lá que a gente tava, era 5 da tarde, liga a gerente, Thiago, não veio o motoboy e não veio funcionário. Cara, Sim, a gente estava lá, mas no fim, quem tinha que resolver. isso. Daí quando tu mexe na tua vida social, né, pô, familiar, né, tu tem que parar, tem que pensar, né, cara, pô, o que que eu tô fazendo, né, cara? A vida é uma só, eu não posso estar, né, como eu falei, por ter 4 lojas, tá me privando de algo, né, que eu não queira, tal. Enfim, daí a gente teve uma conversa séria, eu e a Janaína tivemos, né, a gente conversava muito, né, a gente conversa muito sobre tudo, e a gente chegou com ela, a Janaína já tava meio que já no limite dela também, amor, não, cara, se é pra ser assim, não vai dar. Não é vida pra gente, Uhum. entendeu? Querendo ou não, a alimentação é noturna, é final de semana. Então, cara, eu nunca quis isso, né? Eu sou um cara, como eu falei, muito social, então a gente tem muitos compromissos, né? Durante Uhum. o dia. Então, eu falei, amor, me dá 6 meses. Me dá 6 meses que ou a gente resolve essa bagaça, ou vamos tentar outra coisa que a gente sabe fazer, enfim, voltar pra Uhum. camelô. Enfim, pra gente não teria problema, né? E daí foi onde a gente tomou a decisão, começamos a olhar e falamos, pô, a arena aqui não tá legal. Não tem faturamento pra gente, não tem perspectiva de crescimento. Não lembro quanto tempo a gente deve ter ficado ali em torno de 1 ano, mais ou menos, na arena. A gente viu que não tá legal. O resto das lojas iam bem, né? Mas era muito compromisso que tu tinha com um colaborador, com tudo. E a gente tinha uma gerente que também começou com a gente desde o início, eram duas, né? Uma tá com a gente até hoje, e essa outra, a gente ofereceu ver se ela não queria ter oportunidade de comprar como franquia da gente, Uhum. né? Então, a gente começou a nossa primeira franquia, mas sem modelo nenhum de franquia. Mas essa franquia, esse primeiro, tipo assim, claro, já é uma coisa que tu entende que é um nicho de negócio para alimentação ter franquias da marca, né? Tu já Perfeito. conhecia várias, né? A gente tem Várias. vários exemplos ali. Mas foi uma coisa que tu já estava pensando que era uma possibilidade para Bendog e aí apareceu por causa da necessidade fazer esse negócio com uma pessoa que tu entende, que já conhecia a marca, já entendia qual era o compromisso? Sim, então, daí quando a gente tomou essa decisão de ter essa primeira franquia, né? Eu também, como não sou muito quieto, o que que aconteceu? Eu na fila do mercado, comprando produto para o Bendog, veio um patrocinado, quer ter uma franquia de sorvete na sua cidade? Eu não sei se eu já te contei sobre isso. Não, acho que Não, não. ó, e agora, né? É uma sorveteria na tua cidade? Clique para saber mais, clique para saber mais, clique para saber mais. Comprei uma franquia de sorvete numa fila de mercado. Que beleza. É o ócio, né? É o Aham. ócio produtivo. Comprei uma franquia de sorvete em São Paulo, né? E a gente é muito inovador, a gente é muito arriscador. Vamos montar onde? Vamos montar onde? Shopping Continente. Fomos atrás, a franquia foi atrás, procurou um ponto, viu que era um ponto legal, né? Shopping Continente. Beleza. Sei lá, em tantos. Fomos para São Paulo fazer treinamento, montamos uma franquia. Por quê? Na minha ideia, né, Thiago, né? A gente sempre tem uma ideia, né? Nem sempre é assertiva, mas Uhum. a gente sempre tem uma ideia. Eu falei, cara, eu tenho hot dog, tô começando no ramo de franquia, nada melhor do que eu comprar uma franquia e entender tudo de franquia, Sim. certo? Porra, Aham. vou entender tudo de franquia, vou ser o cara da franquia, né? E cheguei, entendi nada de franquia. Por quê? Porque os bastidores do franqueado é totalmente diferente do franqueador, né? Claro, o franqueado é operacional. É operacional. É o Uhum. que eu faço hoje no hot dog, né, cara? Claro. Então, resumindo, né? 8 meses, tomei uma ré de quase R$ 500 mil de prejuízo, né? Nossa. Só que a gente também é muito corajoso para abrir algo, mas a gente também é muito humilde para fechar algo,
na hora. Era franquia bacana, a estrutura linda, tem foto, coisa mais linda e tal. Mas, resumindo, em 10 meses, puf, fechamos a franquia. Falamos, cara, não. Já estava trazendo problemas também pro hot dog, porque tu divide, né? Teu tempo, a tua atenção, e já não estava rolando mais os dois juntos. Fomos lá e travamos, vendemos a franquia, assumimos o prejuízo lá, vamos para frente aí resolver tudo isso e vamos focar no nosso hot dog, né? Daí foi aonde a gente viu que a gente não entendia nada de franquia, que a gente teria que buscar conhecimento pelo outro lado, né? Do franqueado, né? Então, do franqueador, perdão. Uhum. Então, foi onde a gente começou a entender um pouco mais de franquia. Mas desde o início a gente já, tipo assim, cara, a gente tem uma noção, né? A gente precisa entender o que tu quer entregar, a gente cria uma estratégia pro nosso franqueado, né? E ver se vai dar certo, né? Então quer dizer que nesse curto período de tempo você teve que fechar duas operações nesse meio tempo. A da Arena. A da Arena. E depois teve que também, nesse processo de, vou criar franquia, vamos desenvolver uma franquia, vou comprar uma franquia para entender, sim, também fechou outra. E com um investimento talvez muito maior do que tu jamais fez nas tuas próprias lojas. Essa doeu. Doeu bastante. Sim, eu vejo aqui. Eu estava vendo essa coisa, uma das coisas que me ajudou muito nos últimos 2 anos foi entender melhor a estruturação, né? De como que tu se prepara, não só para atividade operacional e não só gestão, mas também para crescer, né? O Thiago já me conhece há mais tempo, mas quem não sabe, é só procurar Capitão Sorvetes na internet. Eu tenho já 10 anos, mas a gente sempre teve dificuldade de crescer porque a gente centralizava tudo, né? A paixão que a gente tem por entregar as coisas, ela suplantava a parte racional de colocar processos para poder crescer, confiar em outras pessoas, né, para poder fazer a marca crescer. Então, nós não deixávamos o Capitão Sorvetes crescer. Uhum. Né? A gente mudou nos últimos anos por conta do acesso a conhecimento, experiência, né? E a gente desenvolveu completamente um modo de operar diverso do que nós tínhamos na maior parte da vida do Capitão Sorvetes. A gente colocou pessoas para trabalhar, expandimos estrutura, né? É interessante a gente falar sobre isso, porque agora em julho a gente inaugura de novo uma loja fixa do Capitão Sorvetes. Vai ser no sul da ilha, no bairro Carianos, a gente vai colocar ela lá a partir de julho, final de julho, começo de agosto, a gente está esperando a data correta ainda, né? Para inaugurar. Então, só que isso partiu de uma troca total de mentalidade nossa, porque a gente entende que o Capitão Sorvetes não é nosso. Ele é uma ideia nossa, criada para atender outras pessoas. Exatamente. Né? Só que demorou para entender, porque a gente se agarrou naquilo ali e operado por outras pessoas. E não é bem assim. E operado por outras pessoas, não por vocês. Operado por outras pessoas, exato. Então, além de ser criado para o produto satisfazer o cliente, a operação tem que satisfazer o colaborador também. Claro. Então, tu tem dois nichos aí que tu precisa atender para dar certo, né? E mais botar em prática a tua ideia, o teu sonho, né? O teu objetivo de onde tu quer chegar, né? E é interessante a gente ver isso, porque tanto é que fez tanta diferença que eu tenho, se eu não me engano, aqui, já botei minha colinha para não falar bobagem. Nos capítulos 6 e 11 do meu livro, ele fala sobre a estruturação antes do crescimento. Né? E aí tu fala assim, André, que legal, muito lindo na teoria, né? Tu me disse agora que não fez até agora. Não, na verdade eu fiz, estou fazendo, né? É tanto que é uma coisa que eu quero que tu fale sobre isso também, que eu acho muito importante, que a gente está, por exemplo, adotando o sistema de totem de autoatendimento na nossa loja. Coisa que a gente nunca fez, porque a gente sempre primou por atender o cliente o melhor que a gente pudesse. Humanizado. E isso é uma das coisas que a gente mais sofria em relação ao Capitão, porque os nossos produtos eles são customizáveis, né? Então, a gente vai lá e queria atender o cliente para saber o que ele queria, que precisava entregar exatamente aquele que ele está pedindo. E a gente pensou assim, nossa, se a gente padronizar isso, a gente não consegue. Mas, na verdade, não é que a gente não consegue, a gente não desenvolveu o processo para isso acontecer. Exatamente. Né? E nem os meios de agilizar essa escolha, essa customização dos produtos. E, justamente hoje, o Totem, ele ajuda a gente a oferecer todas as opções de customização para o cliente de uma maneira limpa, clara e ágil.
Sim, né? Então a automação, ela vem para a gastronomia há muito tempo, mas sempre foi coisa exclusiva de empresas grandes, sim, de grandes né? marcas, né? E aí a primeira coisa que eu notei na inauguração de uma das tuas lojas, né, Uhum, a do Ben Dog Burger, né, a uhum, hamburgueria Ben Dog, foi os totens de atendimento na entrada. Eu uhum. achei aquilo ali muito, digo, olha só o que o Thiago tá fazendo. E aquilo ele fez assim, ó, ué, já tá acessível pro pessoal aqui de baixo? Né? Então foi Uhum. uma baita referência que eu peguei nesse trabalho que tu fez. Eu Sim. queria que tu falasse um pouquinho sobre essa parte dessa adoção da inovação e novas tecnologias dentro do negócio. Existem alguns pontos assim, né? O primeiro ponto que eu aprendi também nessas minhas mentoria cara, tu tem que ouvir o teu cliente. Tu comentou, eu queria algo personalizado pro meu cliente. Será que teu cliente quer isso? Uhum, Será que teu cliente quer isso? Ou teu cliente quer um totem de atendimento para comer o que ele gosta lá do teu produto, do jeito que tu entrega, às vezes, não do jeito que ele gostaria, porque às vezes ele tem uma noção do que ele quer, mas às vezes ele pega algo que tu oferece para ele que é melhor do que ele imaginou que ele queria, customizado. Às uhum, vezes a tua receita é o que é melhor para ele. Então, assim, a primeira coisa é que a gente tem que ouvir o cliente. Isso aconteceu comigo antes de eu abrir o Ben Dog. Eu, como a minha referência sempre foi hot dog do Peru, Sérgio, eles só trabalhavam com um hot dog tradicional, uhum, aberto. E eu, na minha ideia, cara, eu vou seguir o líder. Vou trabalhar com um hot dog tradicional. E eu uhum, morava num condomínio onde tinha bastante moradores. Eu fiz uma pesquisa, prefere hot dog tradicional ou prensado? Hot dog tradicional ou prensado? Resumindo, deu exatamente 50-50. Eu falei, cara, eu vou vender o prensado. Hoje, a gente tem 80% de venda do hot dog prensado em relação ao tradicional. olha aí. Né? Então, quer dizer, não é só porque os outros faziam e dava certo que para ti É, ia ser a mesma coisa. Mas tu não só ficou achando, tu testou o tem produto, que, ouviu o tu cliente tem que ouvir o também. cliente, primeira coisa. Segunda coisa agora sobre totem, maquinário que tu comentou. Eu tive recentemente agora na Fispal, né? Esse Uhum, mês teve a Fispal lá, eu tive recentemente. Cara, é a Fispal inteira com equipamento. Cara, hoje tudo é equipamento. O equipamento ele consegue te trazer, como é que posso dizer assim, a perfeição do produto. Pô, tu tem uma chapa automática onde ela grelha o teu hambúrguer, levanta sozinho, não deixa queimar, traz padronização, né? Primeiro, e tu tira um pouco da exigência de um funcionário muito qualificado para aquilo, uhum. né? Porque tá difícil de mão de obra, geral, para todo mundo. Então tu tem que melhorar esse teu equipamento para trazer mais pessoas, com um leque maior de pessoas para te poder contratar para operar, entendeu? Né? Hoje tu vê, essas grandes marcas mesmo eles estão muito evoluídos, né? Sim. Mas também está acessível para a gente. Nem tudo, né? A gente não vai conseguir trabalhar hoje com esses equipamentos de grandes marcas, mas como também tem muita marca hoje produzindo, né, principalmente no Brasil, trazendo da China, tem muita coisa que a gente traz. E o totem de atendimento hoje é realidade, né? Então, a gente vai ter a pessoa que gosta do atendimento humanizado e a gente não deixa de fazer isso, né? A gente traz esse atendimento humanizado, mas provavelmente a gente vai aumentar o nosso número de totem hoje, né? Ele não é que seja caro, mas ele também não é tão barato hoje para te iniciar uma operação, Uhum, né? Gira em torno ali, se tu for comprar um totem de atendimento hoje de 8 a 10 mil reais, né? uhum. Tudo bem, algo se tu for analisar a longo prazo, funcionário operando, enfim, se paga, óbvio, né? E também falando só um pouquinho sobre totem, o que me pegou de surpresa é que eu não entendia muito como é que funcionava tudo isso. Parece simplesmente tu vai comprar uma tela lá, um monitor e vai tudo funcionar. Não, envolve um monte de coisa, né? Tem um hardware ali que tu tem que comprar, tem um sistema que nem todo sistema de alimentação trabalha, ou tu Uhum. vai ter que alugar, né, esse sistema, esse produto, enfim. Mas assim, para mim, eu sou um cara que gosta bastante de tecnologia e inovação. É indiscutível hoje tu ter um totem hoje, né? Claro, dentro da tua operação, o quanto tu pode ter isso, né? Mas ele só traz benefício para ti, agilidade no atendimento, né? Precisão, assim, o cliente, ele compra realmente. Pô, a gente tem clientes recorrentes que vai 2 vezes, 3 vezes na semana comer. Cara, ele já sabe o que ele quer. Então ele já, imagina, ele tem uma fila com 4 pessoas esperando, se ele já sabe o que ele tem que comer, ele vai ali no totem, pediu dele e deu, né? Uhum. Hoje tu vai ver grandes marcas aí, eles estão com um caixa e 10 totem.
Exato. Até porque, na verdade, por isso que é importante a gente olhar para o mercado. É claro, a gente tem as referências, né? E a gente tem que olhar se o nosso cliente, aonde a gente está atendendo, ele está disposto a aceitar aquele processo, né? Que tu está oferecendo Exatamente. para ele. Mas a gente entende que as pessoas estão acostumadas, até por causa do uso do celular, por exemplo, elas estão acostumadas a mexer em telas e botões sensíveis ao toque, Sim. né? Que não é a tela sensível ao toque, não é botão físico mais, né? Então, já foi educado a usar aquela tecnologia, então tu só está adaptando uma coisa que já está na Exa- realidade dela, né? E exatamente. só que, claro, tem algumas coisas que precisam ser realmente muito customizadas ou que precisa ter uma exigência que não está ali sendo atendida. Aí tá, tudo bem, vai lá, conversa com o Óbvio. atendente e tá tudo certo. É. Mas para a maior parte das coisas, se a gente tem um produto bem específico ou talvez bem claro do que entrega para o cliente, ele consegue fazer sozinho ali pela rota e pronto. E eu acho que chega num momento que, tipo assim, tu, tu perguntar pro teu cliente, né? Cara, eu tenho uma fila de 10 pessoas ou eu tenho um totem para te ser atendido? Cara, ele vai escolher o totem. Uhum. Porque óbvio que ele preferia ter 10 atendentes ali humanizado, Sim, só que não é viável hoje para uma operação. A gente claro. sabe que não é viável para uma operação, né? A gente não vai conseguir entregar isso para o nosso cliente num preço justo. Uhum. Então, óbvio que ele vai dizer, cara, eu prefiro, eu vou pro totem que é mais rápido, vou sentar. Hoje na Bendog Burger, em todos os nossos hot dogs, o nosso sistema de atendimento, né, é humanizado, mas a gente não tem garçom, a gente não entrega em mesa. O cliente faz o pedido e ele retira no balcão. Tem clientes que se incomodam, poucos, mas tem clientes que não se incomodam. Por quê? Porque, pô, às vezes a gente tem esse problema de garçom, de mão de obra, né? Envolve às vezes 10% em muitas operações de restaurante, Uhum. encarece, né, o produto para o cliente. Então a gente pensou em tudo isso, né? Óbvio que tudo é um teste. A gente falou, cara, vamos começar assim. Se não der certo, né, a gente quer atender o nosso cliente, né? Mas o cliente ele absorve legal, porque ele Uhum. vê que tu consegue passar um preço mais justo para ele tem uma certa autonomia também, né, de pedir, sentar, voltar, pegar. Também tem o lado bom de tudo isso, né? E eu volto a falar, a gente sempre procura visualizar grandes redes, né? Então a gente vê que isso acontece muito, principalmente no ramo de fast food, né? Então por que que a gente seria diferente, né? Claro. E deixa, é tanta coisa que acabei esquecendo de falar do Aham. food truck de novo. Vamos lá, não, Vamos daí vai lá. chegar. Tá, a gente falou em 2024, a gente se conheceu, tu já tinha o Ben Dog que tinha sido, estreou, pelo que eu entendi, quando tu conversou com o pessoal lá do Havaí Isso. para trabalhar no entorno do estádio da Ressacada. Sim, daí foi, como é que foi, né? Eu tive essa oportunidade de comprar, eu trabalhava numa outra empresa, né? Isso foi 2024? 2024. Tá. Daí eu tive a oportunidade, a proposta de comprar esse trailer, eu tinha um carro que eu ia vender ele e tal, e daí eu perguntei para um outro meu cunhado, não para esse cunhado que eu tinha, a outro que morava aqui, Uhum. né? E comentei com ele, ele falou, não, cara, tô parado, ele tinha recém... ele tava construindo uma pousada e tal, e tava parado, e ele falou, cara, compra que eu trabalho. Bota a marca do Ben Dog ali e eu trabalho. Eu Uhum. falei, beleza, se tu quer, eu pego. Pra mim é um negócio legal. Eu iria vender meu carro, trocar, na verdade, no trailer e alugar esse trailer pra ele. Cara, fiz matemática, um bom negócio. Se eu vender o carro e investir em qualquer lugar, não ia me dar um retorno que daria esse aí. Uhum. Beleza. Ele pegou, comprei esse trailer até do amigo nosso, do Robert, na época, do Diego, Ah, né? sim, hã? O trailer dele, troquei e tal. Eu peguei para ele trabalhar. E ele começou trabalhando, pegamos um ponto ali na Presidente Kennedy, que já era do carrinho ali e tal, Uhum. e ele começou a trabalhar. Mas ele não se adaptou muito. Fez alguns eventos também, fez CTG os praianos, né? Uhum. Mas ele não se adaptou muito ali, né? Com a operação de trailer e tal. E nesse meio tempo, a empresa que eu trabalhava, onde eu tinha um dinheiro investido lá também, fechou. O proprietário faleceu lá tal e fechou. Eu tomei mais uma ré, perdi 700 mil reais ali naquela empresa e, pô, eu ganhava bem também nessa empresa. Cara, eu olhei pra mim e falei, o que que eu vou fazer agora, cara? Tudo bem, eu tinha os hot dogs, mas, pô, tu tem um capital de entrada aqui do hot dog, mas o teu salário, tu vive pensando nisso, né? Tuas Claro. contas é Teu toda padrão é aquilo planejada ali. nisso, é aquilo Uhum. ali. Cara, tu tira, né, mais da metade daqui, cara, e tu tem tudo pra honrar daqui pra frente, cara. O que que eu vou fazer? Então, pela tua fala, nunca foi só uma fonte de renda. Não, não, a gente sempre teve algo a mais, sempre foi buscando, né? Nesse meio tempo de camelô já tive distribuidora, daí
também deu certo, não deu certo, distribuidora, montei outra distribuidora. Já vendi capinha, botei capinha de celular no carro, no porta-mala e vendia pela cidade inteira. Enfim, já fiz várias coisas. Mas daí o trailer, eu olhei, sabe assim, aquele filme que tu olha assim, cara, tu se vê perdido, olha pro lado, cara, ele tá ali, o trailer tá ali. Falei, cara, vamos fazer dinheiro com isso, né, cara? Vamos Uhum. trabalhar. E a gente é muito bom em se reinventar, né? Se tiver que trabalhar 7 dias na semana, 24 horas, cara, pra buscar o nosso sonho, tanto eu quanto a minha esposa, né? Isso a gente é muito guerreiro nisso, né? Então a gente pegou e falou, cara, vamos trabalhar. Daí vem um lado que eu acho assim, né? Tu tem que correr muito atrás, né? Não é porque tu tem um truck que tu tá, às vezes, num grupo que tu tem que esperar vir tudo dali e agora eu tenho um truck, eu quero ser um truqueiro e vou ganhar dinheiro. Cara, não. Meu cunhado já tinha feito a feira da freguesia Uhum, São José. em São José, então ele já meio que me direcionou para aquilo dali, né, para estar ali. E eu tinha um amigo, né, tem um amigo que trabalha na Ressacada. Falei, pô, Thiago, tem condições de me dar um ponto aí para me poder trabalhar, operar? Na época ali na praça ali não tinha espaço, que já tinha um hot dog ali. Falei, Thiago, eu não consigo atender aqui, cara, mas eu tenho um setor ali, setor D e tal, é pro lado de fora, embaixo da arquibancada ali, eu te dou um ponto de luz ali, a gente fecha tal, fechamos uma porcentagem ali, legal. Falei, cara, show de bola, né? Só vaiando, tá tudo tranquilo, né? Uhum. Vamos pra lá. Cara, e deu muito certo. Deu muito certo. Começamos, dei todos os jogos do Avaí, a gente tava ali. Cara, eu lembro que, se não foi no primeiro mês, foi logo em seguida, né? Eu fazia lá e teve o jogo aqui do Inter e Corinthians. Uhum. Cara, e no Figueira já tava todo mundo ali, né? Foi no Figueira, no Scarpelli, o jogo. Já tava todo mundo alocado ali. Uhum. E eu, pô, como é que eu vou fazer pra entrar ali, né? Mas eu vou atrás, tem bastante conhecimento e tal. Deu cortando cabelo ali no meu amigo ali no Estreito. Ele falou, cara, tem um amigo meu que tem um bar ali. Vou falar com ele. Mas já trocamos ideia, já fomos falando. Cara, resumindo, consegui botar meu truck ali, no dia do jogo do Inter e coisa. Por coincidência, a torcida do Inter, um dos presidentes é meu amigo, bababá, já me arrumou energia pra pôr ali, que é um problemão do nosso truck, né? Uhum. Energia. Sempre, sempre. Já me arrumou. Resumindo, eu fiz o evento, cara. Assim, foi um evento que, tipo assim, me deu um up, né? Vendeu bastante. Tipo assim, eu tava com estoque para vender o jogo todo. O jogo ia iniciar 9h30, né? Eu botei o trailer ali umas 4 e pouco da tarde. Botei tarde já, porque a torcida organizada chega muito cedo. E como o Uhum. Inter domina, era amante de campo do Inter. O Inter, pô, o Rio Grande do Sul é muito forte aqui, né? A gente tem Uhum. muito morador aqui e tal. Era 7 horas da noite, eu não tinha mais estoque. Só que como eu tinha minhas operações, né? Isso foi um grande facilitador para mim, né? Acho que para quem é truqueiro e só tem operação de truck, esse intervalo entre um evento e outro pode trazer muito prejuízo, Pode. Sempre né? traz. Então, para mim é muito facilitador isso, porque se eu vendia e precisasse, eu tinha. Se eu não vendia, eu deixava de pedir, né, a mais para os outros dias das outras operações e conseguia utilizar esse produto lá. Uhum. Então, eu liguei para lá e mandei vir bastante produto. Resumindo, foi um baita jogo, um baita negócio para mim. E eu lembro naquele mês eu fiz um bom salário para cumprir com aquele. Eu paguei minhas contas todas do mês, que não eram tão baixas. Então, o truck, né? Fiz muito evento, trabalhei, sei lá, de 30 dias, devo ter trabalhado uns 20 dias de evento, né? Direto, e foi muito bom, assim, foi um alavancador, assim, para mim, sabe? Então, tipo assim, eu peguei o trailer e botei para funcionar. Foi onde eu já me vinculei a CDL, os truqueiros lá, né? Que Uhum. já me trouxe novas oportunidades, conhecimento fantástico, né? De pessoas, de negócios, de eventos assim. E dali eu operei até março desse ano com ele. Não, e eu acho interessante essa questão, porque assim, ó, a gente olha que uma das coisas que a gente pode fazer como estratégia quando a gente tem um food truck é a gente entender o mercado que a gente vai atuar. Só que, tipo, tu é uma pessoa que pode ficar tá só aqui nesse lugar e não sabe o que está acontecendo no outro. Mas quando tu tá bem relacionado, teu networking é bom, como tu falou, eu sou uma pessoa que tem um social muito forte. Então, toda essa conversa que tu teve desde o começo comigo, ela mostra que muito do que tu conseguiu fazer foi por estar bem conectado com pessoas em determinadas áreas que, inclusive, te tinham em boa avaliação, né? Uhum. E disse, não, vou ajudar o Thiago, Sim, né? Então, por isso, eu tenho um cara que vai me ceder uma luz, eu tenho um cara que me conseguiu um ponto, eu tenho uma pessoa que me explicou onde são os melhores lugares para colocar
o delivery. Então, às vezes, muito das dificuldades que a gente tem é porque a gente quer resolver tudo na força do braço próprio. Exatamente. E a gente não alcança. Uma das coisas do associativismo, que eu sou muito fã, por isso fui coordenador tanto tempo do núcleo, foi porque a gente ganha uma inteligência de mercado que sozinho não conseguiria. Né, trocando experiência com outros empresários, né? Sim. E só que a questão do food truck hoje é muito voltada para evento por causa dos festivais que permearam, né, desde lá de 2014, 2015, quando explodiu no Brasil a questão dos food trucks. Então os eventos eles são o motor mesmo do food truck e que é o diferencia também o trader do lanche aqui ponto fixo, Sim. que muitas pessoas já conhecem desde sempre, Exato. né? Então como que foi para ti tratar esses eventos, né, na dinâmica do food truck, né? Tu percebeu antes que podia vir um bom faturamento com eventos, ou na verdade só queria um ponto para desenvolver com o trailer ali e depois olhou para os eventos? Assim, ó, eu acho que um dos motivos é que quando tu tens essa opção, né, tem coisa que acontece porque tu tá dentro, né? Então não é algo de repente planejado, né? Mas vamos supor, a gente já tinha o produto, produto validado, um produto bom, né? A gente tinha o truck, né? Que a gente comprou para alguém operar e não operou e a gente tinha o truck. Cara, daí tu começa a linkar, fala assim, cara, se eu tenho um produto, eu tô atendendo só aqui na região fixa aqui, Campinas, Palhoça. Cara, é uma baita oportunidade de eu mostrar o meu produto para mais pessoas. Pô, o pessoal da ilha não come o meu hot dog. Então, se eu tô num evento lá na ilha, eles vão consumir meu hot dog. Então, uma baita oportunidade para a gente poder mostrar o produto. É uma né? oportunidade de comunicação e divulgação. E foi batata. Depois, principalmente o Havaí, que tem um giro de pessoa muito forte, né? Então, abriu muito a visibilidade da marca Bendog, né? Sem contar que surgiu novos negócios que até hoje, né? Eu sou parceiro de vários negócios que vieram ali da ressacada ou vieram de outro evento que a gente estava no truck, né? E quando eu falo de negócio, não são negócios com o truck, né? São outras oportunidades, oportunidade de novos pontos, né? Oportunidade de novos negócios, sociedades que eles convidam, a gente acaba fazendo novas amizades, né? Enfim. Então a gente viu essa oportunidade de ter a gente confia muito no nosso produto. Isso é ponto. A gente sabe que o nosso produto é bom, a gente sabe que o nosso produto é validado, né? A gente sabe que a gente tem muito a melhorar, né? Como empresa, como negócio, mas a gente tem um bom produto. A gente já validou isso, o cliente nos fala muito sobre isso, né? Então a gente viu, cara, a gente só precisa se organizar, né? E tá em mais lugares. E o trailer deu essa oportunidade pra gente. Cara, a gente já fez eventos em vários locais, onde eles... Até hoje a gente escuta, cara, tu tem que abrir uma loja em tal lugar. Ontem a gente tava num evento de beach tênis, minha filha é profissional de beach tênis. Legal. E eles me encontram, eles falam, ele só precisa abrir uma loja aqui nos ingleses. Tiago, tu tem que ter uma loja aqui em tal lugar, entendeu? Então, assim, a gente traz essa oportunidade do truck, vai em vários locais pra gente validar, principalmente, né, o local, tudo isso, né? Mas essa questão da geografia ali hoje, com todos os processos que tu desenvolveu, tanto na vivência de eventos, quanto na vivência de delivery, quanto na vivência das lojas fixas, de atendimento fixo, você já está confiante de que trazendo ele para um outro ambiente, por exemplo, que é diferente, porque a cultura de vida do continente é diferente da cultura de vida, por exemplo, do norte da ilha, aqui em Florianópolis, né? Tu acha que já chegou nesse grau de maturidade da empresa que tu pode tirar desse ambiente e levar para outro, e mesmo assim ela vai prosperar ali dentro, né? Dar o resultado que tá esperando? Assim, eu acho que quando tu fala de grandes centros, se tu for falar de ingleses, acho que Canasvieiras, eu não conheço muito o norte, assim, mas Canasvieiras, a gente vê até que muitas operações já estão lá também por um bom tempo, então isso é muito referência pra gente também, né? Então eu acho que, pô, se tu tem um bom produto, ele tá aceitável em alguns lugares de menor população, é quase impossível não dar certo nesse outro local, né? Não vamos falar também assim, a gente tem que entender um pouco qual o teu nicho de pessoas, qual o ticket que tu atende, né? Tu tem que estar muito bem ciente disso, né? Mas a gente entende que o nosso produto, principalmente, né, o hot dog, agora no ramo de hamburgueria também, ele consegue abranger uma classe maior, tanto, né, com um poder aquisitivo um pouco menor,
quanto com um alto poder aquisitivo também, né? A gente sabe que todo mundo gosta no finalzinho de noite ali, ou um dia do lixo que a gente chama, vai comer um hot dog, um hambúrguer, ou uma Sim. pizza, né? Enfim, Quem nunca? quem nunca? Então a gente entendeu, sendo um bom produto. Uhum. Então a gente acha que, tipo assim, até nosso projeto hoje de Ben Dog, né? É meio que fechar a Grande Floripa, né? Primeiro, antes de a gente sair daqui para algum lugar, acho que a gente tem muito espaço, né? A gente precisa fechar a Grande Floripa. Eu preciso estar, e não digo em todos os pontos, mas em vários pontos aqui da Então deixa, da Grande então Floripa. deixa eu te perguntar, deixa eu ver a tua ambição aí. Número de lojas nos próximos 24 meses. A gente tava com um projeto de até final do ano passado, né? A gente teria que ter 10 lojas, né? Até o final do ano passado, 10 lojas. Mas a nossa economia não tá, né, muito favorável para arriscar. Então a gente freou, a gente segurou, né? Então a gente botou como meta até final desse ano também buscar essas 10 lojas, né? Também estamos ainda um pouquinho cauteloso, né? Então a gente tem algo já fechado para a ilha, né? Legal. É surpresa ainda, Show, né, o show. local, mas a gente já tem algo fechado, né, para a ilha. A gente vai para um bairro da ilha, né? Já está fechado, tal. Só estamos esperando concluir a obra, né? Uhum. Mas a gente tá com muita vontade de ir para os ingleses, muita vontade mesmo, assim. O ano passado nós já buscamos ponto lá, mas foi muito em cima da hora do verão e a gente não conseguiu, né? Uhum. E até então fomos com um trailer para Palmas, né? Que foi muito bom, né? Uhum. Temos vontade de estar em Palmas esse ano de novo como verão, né? Mas de repente num ponto fixo, né? Que a gente dá mais conforto para o nosso cliente, Uhum. né? Mas a nossa primeira meta são 10 lojas, né? São 10 lojas no perfil de franqueado, né? Uhum. A gente sempre teve um perfil de franqueado colaborador. Então, todos os nossos franqueados hoje são nossos colaboradores, foram nossos colaboradores, né? Eu sempre abri lojas, eu sempre vendi lojas para franqueados operando já, positiva, faturando, né? Então, o franqueado já entra com a certeza que ele vai ganhar dinheiro, né? Uhum. Primeira loja que a gente abriu, a nossa 7ª loja, inauguramos quarta-feira passada no Estreito, foi a primeira loja modelo de franquia, para um colaborador, mas que eu não operei ela antes. Que eu não. Eu não entreguei faturando, ele está começando do zero, né? Mas já é de um franqueado nosso, que ele já tem a nossa franquia ali de Campinas, né? Uhum. Mas que ele vai começar do zero, né? E também foi, né, nesses tantos, a gente tá com 5 anos, né? Somos novos, vamos para 6 anos, mas nesses 6 anos foi a primeira loja que a gente abriu realmente no modelo franquia. Sabe assim? Porque como sempre eu que montei a loja, então vai montando, vai estruturando e depois tu vende ela pronta. Tu já entregava andando. Andando. Então foi a primeira loja que a gente montou no modelo realmente franquia, né? Desenvolvendo o projeto para ele, né? Fazendo toda a parte de compra de equipamentos, decisão de equipamentos, né? Então foi uma experiência legal, foi uma experiência bem bacana, desafiadora, porque tu encontra bastante erros na tua operação, né? Cara, tu vê, pô, uma que tu pensa que tu monta com muito menos, né? E depois tu vê, cara, não tá barato hoje para montar uma franquia, né? Não tá Não mesmo. tá barato, cara. Então, mas assim, foi muito legal, foi muito divertido, assim. A gente aprendeu muito, né? Que a gente sempre aprende com essas novidades, né? Então, mas que deu muita coragem, né? Hoje com a experiência que eu criei ali, abrindo essa nova franquia, hoje eu já tenho coragem de expandir, né? Até para pessoas que não são nossos colaboradores. Entendeu? Hoje eu já tenho mais né? E graças a Deus hoje, né? A Janaína fala, toda semana vem uma mensagem no Instagram. Como é que eu faço para ter uma franquia de vocês? Como é que eu Legal. faço, né? Só que a gente é muito pé no chão, a gente é muito seguro em tudo isso, né? A gente quer entregar algo bom sempre, né? Uma vez eu ouvi do dono do Paris 6, né? Isaac Azar. Ele falou, cara, ele tinha muitas franquias, ele agora tá com poucas, recrutou para ele de novo. Ele falou, cara, a partir do momento que tu começa a vender o teu produto para outras pessoas, ele começa a perder a paixão sobre o produto, vira um outro negócio. E eu não quero isso, né? Eu quero manter, né? A identidade do Ben Dog, a marca Ben Dog, né? O que eu sou pro Ben Dog, eu quero tentar manter isso até o máximo que eu puder, né? Para ter esse negócio aqui, pelo menos dentro da Grande Floripa, né? Então hoje a gente teve mais coragem, assim, para ampliar num modelo mais profissional, né? E então quer dizer que não interessa se você está no evento ou se você está na loja ou no delivery, o Ben Dog, a qualidade, o produto, a maneira que ele é servido, o atendimento do cliente, ele tem que ser igual?
Sempre no mais alto padrão? Cara, daí entra o lado sociedade com a esposa, né? Cada um tem um jeito, né? Aham, é isso Eu, mesmo. eu sou mais do fazer acontecer, não importa como. Aham, é isso Entendeu? aí. Né? Eu faço Uhum. acontecer, não importa como. Eu sinto a tua dor. Aham. Eu E o sinto a tua lado dor. bom, né, de ter uma pessoa diferente, que pensa diferente de ti, né? Esse é o Uhum. lado bom, né? É que a Janaína não tem. Cara, não, no evento não precisa botar ervilha, não precisa botar milho, não precisa botar repolho, não precisa botar mostarda, porque é o que menos sai. Ele tá comendo bem dog que ele vai comer depois? Não, não. Então, tem que ter tudo. Se não dá Uhum. pra pôr, não vai pro evento. É isso aí. Então, hoje, se tu for, né, no nosso evento, comer qualquer evento que tu for nosso, ele vai ter a nossa caixinha, ele vai ter o nosso craft, ele vai ter dentro um guardanapo, uma maionezinha verde com uma colherzinha, né? Tudo padrão Bem Dog. Não importa se é um evento para 100 pessoas, se é um evento para 10 mil pessoas. Ele vai ter o mesmo padrão de produto. A única coisa que a gente não consegue atender num evento é o nosso mix de produto. Claro. Até porque não tem o público para isso e não tem o espaço físico para te trabalhar com pão de 30 centímetros, que a gente tem, de repente, um dog doce, né? Então a gente acaba não conseguindo trabalhar com todo esse nosso mix, né? Quando é Uhum. eventos. Mas padrão e qualidade Bem Dog não vai nada diferente. É interessante essa questão que tu fala, essa parceria, porque a minha história é parecida com essa também, porque eu só sou empreendedor hoje, né? Porque eu tive minha esposa para também estar junto comigo ali, né? Todas as pontas, as boas e as ruins, né? E ela também me conhece, que eu sou muito executor também. Eu gosto de criar, eu gosto muito de criar, de organizar, de fazer, botar tudo junto e fazer rodar. Só que ela é a pessoa que cuida dos detalhes. Tanto é que uma coisa que a gente faz hoje, eu procuro muito dessa coisa do networking, das técnicas de gestão, e ela continua fazendo as compras, continua cuidando da qualidade dos produtos, continua olhando o padrão de atendimento, limpeza, disposição das coisas, porque assim, às vezes, agora faz 2 semanas a gente fez um evento na Lagoa da Conceição. Ali é muita subida de morro, descida e Sim, tal, sim. né? E eu levei o nosso trailer para lá, porque é um evento que ia ficar mais dias, então, evento que fica mais tempo eu levo o trailer, evento que é muito fluxo eu levo a minha van, tem um equipamento mais adaptado para grande demanda, né? Só que ela faz a montagem, organização, abastecimento de tudo, é ela que faz. Sim. E aí eu cheguei e disse assim para ela: olha aqui, eu estava subindo, caiu esse pote de vidro aqui. Eu já disse que tinha que ser embaixo. Por que que a gente sobe no trânsito, pode cair? E ela disse: se colocar aí, depois ninguém acha nada e fico ligando pra gente para perguntar aonde que tá. Eu já deixo aqui para ficar fácil para quem vai trabalhar colocar aí. Eu digo: sim, mas não adianta nada quebrado, né? E ela tem razão, eu Sim, tenho sim. razão também, e a Sim. gente vai lá e coloca. Só que aí que tá, a partir disso a gente tenta achar uma solução Ah, para atender, tanto para facilitar a vida do atendente como está ali, tanto para garantir a qualidade dos produtos, que aonde for que for claro. buscar aquele produto vai ser a mesma qualidade, mesmo cuidado, né? Uhum. E Thiago, eu quero te perguntar uma outra questão, tá? É, eu lembro que quando eu conheci teu trailer, ele tinha escrito Bem Dog, estava plotado, bonitinho, mas eu lembro que você colocou, isso foi uma coisa interessantíssima, que você colocou toda uma comunicação visual que transformou a cara do trailer ali, Uhum. né? Foi legal porque ele dizia o quê? Ben Dog, altamente viciante, com letra caixa alta e tal, aquela coisa Isso. toda. Muito bonito e um investimento que eu acho que custou 1/3 do valor do trailer, só Sim, sim. aquela comunicação ali. Como que tu viu esse investimento? Cara, como é que eu posso te falar assim, né? Tu tá num local, né, com vários concorrentes, né? Uhum, Chamar a palavra concorrente no sentido que tá todo mundo querendo vender e tu sim, tá disputando venda de produto, né? Uma uhum, disputa sadia, óbvio, né? Mas eu digo, cara, e o cliente, ele é um cliente de passagem quando ele tá no no evento. evento. Ele Uhum. não tá ali sentadinho e foi diretamente no teu trailer, não. Cara, e o que impressiona ele primeiro ele vai consumir. Ou seja, um produto diferente que ele nunca comeu, ou, né, seja um produto que pode ser igual, mas já é uma boa referência, né? A gente tem várias referências hoje no modelo de truck aí, né? Que já Uhum. tem, pô, o Queco Pastel é uma referência aí em truck, o pessoal já conhece e tal. E tu tem um trailer.
bem apresentado, com fotos bonitas, né? Aquela food porn que a gente chama, que, pô, dá vontade de comer quando tu olha, a tua chance de venda ela é muito maior. A conversão ali daquele cara que está escolhendo entre, às vezes tem 10 operações ali e a tua chama a atenção dele. Tem gente que bota uma pessoa entregando alguma coisa pro cliente ou chamando atenção, fazendo alguma coisa. Eu investi em identidade visual, entendeu? Pô, tu chega no local onde tu vê algumas operações que não te traz essa confiança de compra e tu vê uma que tem essa confiança, principalmente no primeiro olhar, né? Porque acho que o primeiro passo que o cliente dá é o visual, né? Depois ele vai olhar cardápio, vai olhar preço, ele vai criar todo o contexto, né? Mas se tu já impacta ele nisso, cara, tu já larga na frente em um evento. Sim. Então esse foi o meu primeiro pensamento, entendeu? Eu não preciso estar brigando pro cliente me olhar ali. Já faço algo que chame atenção, que se ele tá olhando aqui, ele vai olhar pro lado. Ele já vai ver algo diferente. Depois vai ser uma decisão dele de compra, vir procurar a gente ou não, olhar um cardápio, ver se o preço é justo, né? Se está dentro do que ele pode consumir. Mas esse já foi o primeiro passo. Eu estou olhando aqui que, assim, uma das coisas que eu sempre olho para dentro da operação, porque, assim, a partir do momento que tu começa a pensar em expandir, a pensar em crescer, a pensar em ter bom resultado, tu começa a olhar ao teu redor para ver quem é que está tendo esses resultados. Quem são as suas referências, quem é que já trilhou o caminho para onde tu tá querendo ir, né? E muitas vezes não é fácil, né? Às vezes porque a gente não procura nos lugares certos ou porque a gente não convive com pessoas que estão indo para ali. Tu falou do Dog do Peru, falou do hot dog do Sérgio? É o do Sérgio. É o Papito hoje. Papito? E aí, quando a maior parte das pessoas, às vezes, olham mais para a rede de fast food grande, né? Mas, por exemplo, eu particularmente, eu gosto de sabores mais autorais, né? Então, assim, a gente trabalhou junto num evento de futebol que foi também uma nova fase que a gente estava criando, que era o quê? Que era sair um pouco também do mercado local e procurar um pouco mais na parte regional, né? Então, a gente foi lá a primeira vez que eu provei o cachorro-quente. Né? A gente já convivia há meses, já tinha trabalhado algumas vezes juntos, mas foi a primeira vez que eu comi lá. E, cara, eu disse assim, era muito bom. Realmente é ótimo o produto de vocês, né? E por incrível que pareça, o que mais me chama atenção, por exemplo, na operação do Ben Dog e na trajetória tua, da Janaína como empresários, é essa questão de não perder a paixão pelas coisas que estão fazendo, né? Quando eu vejo tu conversando sobre Ben Dog, sobre o cachorro quente, sobre servir ele para os funcionários como entrega da meta, eu vejo que tu realmente te importa com a sensação que aquela pessoa vai ter quando ela comeu o teu produto, né? Que tu sente satisfação em entregar aquele produto para aquela pessoa, independente de ser tu pessoalmente entregando, né? Ou a tua equipe entregando, né? Tu quer causar essa mesma sensação, né? De satisfação da entrega, do recebimento, de saborear e sentir assim, nossa, é bom. Que bom que eu tomei essa decisão. Cara, é algo que eu fico muito feliz quando eu recebo um elogio assim do hot dog, né? Mas é muito legal isso que tu perguntou, porque assim, ó, eu sempre tive muitas referências, né? Até hoje tu vê algo novo, tu pega como referência. Mas eu nunca copiei nada de ninguém. Eu nunca copiei uma receita de um hot dog de alguém, um produto de alguém, uma marca de alguém. Não. Eu me espelhei naquilo que eles fazem, no jeito que eles entregam aquilo, como é o produto, e eu criei minha própria identidade, né? Então tem algumas coisas que é meu, que eu não sei como as pessoas fazem, mas que tipo assim, porque às vezes eu pergunto, cara, o hot dog é muito bom, é muito fresquinho e tal. Cara, a gente produz todo dia. Eu não produzo para uma semana de hot dog de franqueado. Os nossos franqueados recebem todo dia nas lojas o produto. Legal. A gente faz maionese todo dia. A gente faz molho todo dia. A gente faz vinagrete todo dia. Então, os produtos manipulados, que são os que os nossos franqueados compram, né? Produtos industrializados, eles acabam pegando diretamente. Milho, ervilha, ketchup, mostarda, né? São produtos que não são produzidos. Mas o produto que é manipulado, que é a maionese, o repolho, o milho, o queijo, a gente produz todo dia. O nosso pão, a briga, né? Que a gente sempre teve desde o início com o nosso fornecedor, que é o mesmo desde o início, né? É que a gente quer pão do dia.
E é muito É difícil, muito difícil. até para ele produzir, esfriar e entregar. Uhum. Então a gente acabou até mudando uma certa logística dele ali, porque a gente quer isso do dia. Pô, o nosso pão, ele tem validade de 7 dias. O nosso pão tradicional, ele pode ser usado hoje e amanhã. Os outros 5 dias não vão ser usados se sobrar, vai ser Se descartado. sobrar, vai ser descartado. Por quê? Porque a gente quer continuar entregando qualidade para o nosso cliente. Óbvio que hoje a gente chegou num ritmo de venda que não acontece de sobrar De pão, sobrar né? tanto assim. Entendeu? A gente já tem um fluxo que na metade do outro dia já acabou o pão, já vem pão todos os dias. A gente recebe pão todo dia também do Michel, né? Então, assim, essa é uma da peculiaridade que a gente tem. Isso eu volto. Mais uma vez entra a Janaína na jogada, né? E a Aide que não for assim, né? Tem que ser assim. Tem que ser Entendeu? assim. E aí eu tava olhando aqui, que tu me falou uma coisa importante, tá? E eu acho que agora a gente já tá chegando no final da nossa conversa, que poderia durar Pô, se bem deixar, se bem deixar. mais do que isso. É. Que é o seguinte, tem uma frase, tá, que tu falou aqui, e eu quero falar ela para depois tu me explicar mais um pouquinho sobre essa reflexão aqui, que é, ó. Empreender não é não ter problemas, é encontrar novos caminhos quando eles aparecem. Aonde foi que isso aqui se fez mais presente na tua jornada como empreendedor? Cara, assim, ó, hoje, né, quem pega a história agora, né, não entende do passado, né, de tudo que aconteceu. Então, eu já passei por muitos desafios, né? Tanto os desafios no lado de empreender, né, como no desafio pessoal de vida, porque o empreendedor, ele é um ser humano, né? Então, tipo, já tive muitos desafios como empreendedor, mas o pior desafio que eu tive na minha vida foi ter perdido uma filha. Nossa, Thiago. Eu perdi uma filha com 3 meses de idade. Então, e eu era empreendedor. E o meu negócio tem que andar, porque senão eu vou trazer mais problema para minha família inteira. Sim, além da dor que já está acontecendo, que é inevitável. Então, tu ter que acordar, levantar e trabalhar com um problemão desse nas costas, pessoal falando, Uhum, cara, não é fácil. claro que não. Falir uma empresa é muito fácil. Lidar com Lidar um com problema de falência. dinheiro é muito fácil, mas lidar com esse problema pessoal é muito difícil. Uhum. Né? Fazem 8 anos que aconteceu. Então, eu já tinha loja no Camelô. Então, tu ter que levantar, fazer o teu negócio acontecer com esse teu pensamento todo maluco, assim, é difícil, né? Sim, a gente trabalhar com uma dor que não é física, que Isso. ela é interna, eu está E enraizada em E ti. tu começa a pensar, pô, será que vale tudo a pena, tudo isso? Mas, cara, a tua vida tem que andar, né? Então, né, eu tenho outra filha, né? Tenho mais um filho depois disso. Enfim, a vida tinha que acontecer. Então, tu tem que se reinventar todo dia, né? E os outros desafios de empreender, eu já fali inúmeras vezes, né? Já perdi muito dinheiro no negócio, né? Eu brinco, as minhas irmãs são CLT, funcionária pública, né? Eu falo, cara, tem momentos que a gente tá super bem, tem momentos que a gente tá super mal, enfim, mas empreender é isso. E tu tem que acordar todo dia, agradecer pela vida que tu tem, agradecer a Deus por ter um lar, uma casa, uma oportunidade, e simplesmente acordar e dizer, cara, eu preciso fazer acontecer. Como é que eu vou fazer? Entendeu? Então, reinventar cara, se levantar faz parte do nosso processo, né? Meu e da Janaína, né? Então, pra gente, assim, qualquer problema que vem hoje na nossa vida, né? Nunca vai ser maior do que o que a gente já Você teve, já passou. né? Já passou, então a gente só para e pensa e fala assim, ó, tá, o que a gente precisa fazer? E vamos embora. Legal. Levanta a manga e vai embora. Qual é o recado final que tu quer dar pro pessoal que é empreendedor e está buscando nesse nosso ramo de alimentação fora do lar, seja food truck, quiosque, lanchonete, de maneira sucinta, o que é que tu que daria o maior conselho para eles agora, se pudesse tu ter tido esse conselho lá atrás? Hoje eu tô mais maduro para dar um conselho mais correto, mas eu sei que é muito difícil a pessoa interiorizar isso. Uhum. Primeira coisa que eu falo, tem vontade de empreender? Empreende. Vai. Com conhecimento ou sem conhecimento, vai. Cara, quer se dar bem? Cara, empreende com conhecimento. Né? Só o conhecimento não basta, porque por mais que tu vai ter o conhecimento, tu vai chegar na prática, tu vai esbarrar com muita coisa diferente. Mas hoje eu sou muito, assim, eu consigo deixar meu negócio muito mais leve através do conhecimento, né? Fiz mentorias, né? Network acho que é o que
traz mais, né? O que tu entrega e o que tu recebe do network é o que traz mais. Mas, tipo assim, se tu quer empreender, arregaça, bota ali a toalhinha nas costas, no ramo de alimentação, né? Segue em frente, no meio do caminho tu vai melhorando, vai organizando a casa, mas pra mim, eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E eu sou muito dinâmico, alimentação, já tenho sonhos de ter outros negócios diferentes, enfim, né? Eu gosto de inovar muito. Então, só não fica com aquela vontade adormecida de um dia não poder ter feito isso, né? Legal. Ó, gente, então quando a gente se despede aqui, eu quero convidar de novo para vocês conseguirem, né, ter acesso, é fácil, tem um link no final do vídeo. Durante o vídeo vai ter alguns links, vai ter link na descrição também. E aqui a gente fala sobre o começo estruturado, tá? Da operação de gastronomia, tanto para food truck quanto para quiosque ou delivery, tudo mais. Porque o conhecimento a gente demorou para adquirir, foi na paulada, foi na força de vontade, se recuperando, mas hoje, graças a Deus, a gente tem tantas pessoas que podem nos ajudar a fazer essa caminhada através da divulgação, do conhecimento, compartilhamento de experiências, né? Sim. Que é uma coisa boa. Tiago, eu quero te agradecer imensamente por ter dividido tudo isso. Que legal, tá? André. Eu acho que em breve a gente vai conversar de novo, né? Eu só falei em 24 meses, né? Eu quero saber, tu me falou que eram 8 a 10 lojas até o final do ano. Isso. Tá? Então, no ano que vem nós vamos conversar de novo e tu vai me dizer quantas lojas a Bendog tem. Que legal, André. Eu queria só deixar o último recado aqui Claro. para a galera, né? Inauguramos a nossa última loja no Estreito, né? Então, quem quiser conhecer, é a primeira loja de Floripa, né? No continente, né? Pode ir lá conhecer. Também dizer que a gente está no Floripa em dobro. Então, esse final de semana já foi recorde de venda em todas as lojas que estão no Floripa em dobro. Hoje estamos operando com Nova Palhoça e Aririú. É demais, assim, o Floripa em dobro, ele é muito bom pra gente, ele traz muito conhecimento, né? É um papo legal pra gente um dia também falar aqui. E agradecer demais, assim, né? Obrigado por estar aqui. Não podia deixar de agradecer minha sócia eterna, minha esposa, né? Sem ela, né? Ela sabe que a gente não conseguia chegar onde a gente está, né? E nem ir para o próximo passo que a gente quer. Dizer que eu te amo muito, muito obrigado por estar do meu lado, que a gente possa estar muitos anos empreendendo junto, convivendo junto. Agradecer minha família, meus filhos, minha filha, que às vezes a gente se priva muito, né? De estar com eles nesse momento ali que a gente empreende, né? E dizer que tudo isso que a gente faz é para realizar os sonhos deles e os nossos, tá? Muito obrigado pela oportunidade, fiquei muito feliz. É o meu primeiro podcast, então já gostei demais. Eu sou um cara que gosta de falar, não sabia que gostava tanto, mas gosto de falar e adoro compartilhar conhecimento. Muito obrigado mesmo, André, né? Sucesso no livro, esse teu trabalho diferencial. Impacta muita gente, a gente sabe disso. Tem muitas pessoas que precisam do nosso conhecimento, como a gente precisa do conhecimento, né, de muitas pessoas. Obrigado, André, pela oportunidade. Eu que agradeço. Gente, obrigado por ficar com a gente até aqui no final desse episódio. E em breve temos mais. Tchau, tchau.